Alguns metais foram usados para dar nome a algumas eras da nossa história. Já tivemos a Idade do Cobre e a Idade do Ferro. E agora podemos estar vivendo o que futuramente será chamada de a Idade dos Lantanídeos. Talvez por este nome você não acredite na importância que estes metais têm na nossa vida, mas é muito provável que você já tenha ouvido falar ou leu alguma notícia sobre terras raras. E é neste ponto que queremos chegar com o nosso vídeo. A China é hoje o maior produtor mundial de terras raras, e isso não representaria nenhum problema se esse gigante asiático não planejasse usar sua posição privilegiada para barganhar vantagens ao país. Hoje, vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a China e a produção de terras raras. Sejam muito bem-vindos ao canal Conhecimento Global, um canal para quem quer expandir o seu conhecimento e acredita que para isso não existem fronteiras. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos que se tornam mais importantes a cada dia na economia mundial, devido ao seu emprego em diversos equipamentos modernos. E também podemos acrescentar a informação de que hoje a China é responsável por aproximadamente 80% da produção mundial destes minerais. Esses metais recebem o nome de terras raras porque são minerais encontrados em abundância. Até mesmo o mais raro desses metais é 200 vezes mais fácil de encontrar do que o ouro. Apesar de serem encontrados facilmente, eles estão disponíveis em concentrações muito baixas. Mesmo nas melhores jazidas, o percentual de terras raras não ultrapassa a concentração de 2%. Mas por que necessitamos tanta terra rara? Simplesmente porque este material é essencial para a fabricação da tela do celular que provavelmente você está usando para assistir a este vídeo. E também todas as outras telas modernas de televisões e computadores. Além do uso nas telas de eletrônicos, as terras raras ganham mais destaque com os carros elétricos, se tornando cada vez mais populares. Elas são parte importante dos ímãs que fazem parte das baterias desses carros. Com cada vez mais países fixando data para o fim da comercialização de carros movidos a combustíveis fósseis, este material vai ter cada vez mais importância. Muitas vezes, esses materiais passam desapercebidos, mas sem eles, a vida moderna seria impossível. Wilbur Ross, secretário de Comércio dos Estados Unidos durante o governo Donald Trump. Dentro do grupo de terras raras, 2 deles são de especial importância para a indústria armamentista. São eles o neodímio e o samário, que são usados em mísseis teleguiados e bombas inteligentes, além de serem utilizados na fabricação de drones e aeronaves com fins militares. Por esse uso, não devemos estranhar notícias como esta. China se propõe a limitar as exportações de terras raras, para atrapalhar a indústria de defesa americana. E essa ameaça da China fica ainda mais forte quando analisamos a estrela militar dos Estados Unidos, o caça F-35. Cada caça desse necessita de 417 quilos de terras raras, o que equivale a 3% do peso do avião. Mas e como a China conseguiu dominar o mercado de terras raras e deixar em suas mãos até mesmo a poderosíssima indústria militar americana? Para entender um pouco mais como isso aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. Até 1980, os Estados Unidos eram os maiores produtores mundiais de terras raras, com produção de mais de 20 mil toneladas por dia. Mas devido à complexidade para a extração e processamento desse material, o negócio de terras raras não era interessante do ponto de vista financeiro. E foi aí que a China enxergou uma oportunidade de ouro, ou melhor,
uma oportunidade de lantanídeo. A mais alta cúpula do Partido Comunista da China enxergou o futuro desse material. Vejam o que disse Deng Xiaoping, o máximo líder chinês no final do século passado. No Oriente Médio existe petróleo e na China, terras raras. Sabendo disso, a China lançou mão de todas as artimanhas possíveis para dominar o mercado. Uma dessas artimanhas é a falta de legislação ambiental no país. Além de terem pouca concentração de material, outra característica das terras raras é a dificuldade de separá-las das pedras. Para isso, é preciso usar produtos químicos, perigosos e que possuem um alto custo para o tratamento dos resíduos. Mas quando a questão ambiental não é uma preocupação do governo, isso não é um problema. A mão de obra barata também tem papel importante no custo final dos metais produzidos na China. Com todas essas vantagens, a China derrubou o preço das terras raras no mercado internacional e aniquilou seus concorrentes. Foi então que no final do século XX, possuía a fatia de 97% de todo o mercado. Quando já tinha o controle total do mercado, a China passou a usar o poder das terras raras para conseguir seus objetivos políticos. E a primeira vítima foi o país vizinho, o Japão, que com uma destacada indústria eletrônica consome 20% de toda a terra rara produzida no mundo. Em 2010, o Japão prendeu um barco chinês em seu território marítimo. Porém, a China reivindicava para si aquelas águas e, como represália, cortou o fornecimento de terras raras ao Japão. Os efeitos negativos na economia japonesa foram imediatos, e esta situação só foi resolvida com a intervenção dos Estados Unidos e União Europeia, a favor do Japão. Mas a China conseguiu mandar o seu recado. Deter o monopólio da exploração de terras raras trouxe outros benefícios à China, além das disputas internacionais. Controlando todo o mercado, o país começou a reduzir sua produção, visando aumentar os preços. Vejam as notícias do New York Times em 2011. A China também aproveitou sua liderança e desenvolveu tecnologias para o refino dessas substâncias, e hoje detém praticamente 80% do mercado mundial de processamento de terras raras. Inclusive, os Estados Unidos precisam enviar o que é minerado em solo americano para ser processado na China e obter o material pronto para uso. Com o domínio do processamento, a China começou a fechar suas minas e comprar terras raras in natura de outros países, como Myanmar, Malásia e Vietnã. Assim, deixam suas reservas intactas, processam matéria-prima de outros países e evita que esses países vendam para o seu principal rival. E a última tacada do governo chinês foi aprovar uma lei que permite ao governo controlar toda a cadeia de produção de terras raras da China. Desta maneira, o governo pode interromper a produção quando for conveniente. Ninguém acredita que isso possa acontecer, porque prejudicaria inclusive a própria China. Mas mesmo assim, alguns países começaram a procurar alternativas para livrar-se da dependência da China. O país que mais progresso teve até agora foi o Japão, país que sentiu na pele a chantagem chinesa. Para reduzir a dependência, o Japão adotou medidas que estão sendo seguidas por outros países, e essas medidas são as seguintes. Primeiro, investir na eficiência, criando produtos que necessitam cada vez menos desses metais em sua fabricação. Segunda medida, investindo através do governo
e de suas empresas em países que possuem matéria-prima, mas não possuem capacidade de processamento. E por fim, algo simples e que já é feito com vários produtos: estocar. O país começou a criar uma reserva de terras raras e assim não ficar tão expostos ao capricho chinês. Seguindo o modelo japonês, os americanos retomaram a exploração de sua maior mina, fechada em 2002. E, inclusive, democratas e republicanos entraram em acordo sobre a necessidade do país reverter a dependência da China e, em 2023, o país deve inaugurar uma planta de processamento de terras raras. E agora deixamos a pergunta para você: o mundo vai conseguir reduzir a dependência de terras raras chinesas? A China seria capaz de interromper o fornecimento para atingir seus objetivos políticos? Deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo.